Estamos sempre aqui prontinhos para destrinchar, descomplicar essas notícias. E tem uma que interessa a muita gente, né? Uma pauta que se tornou muito popular, porque, claro, é popular. Eu quero falar com você sobre isso, o fim da escala 6x1. É uma pauta que o governo Lula defende, né, há muito tempo. Nos últimos dias, então, começou a transitar melhor pelo Congresso, Dani, inclusive dentro do Centrão, e o presidente da Câmara já disse que até maio deve haver um andamento, deve ser votada. O que a gente tem de informação mais recente sobre o fim da escala 6x1? Eleição, né, meu bem? Ano de eleição, né? Todo mundo quer uma notícia boa para chamar de sua. Essa é uma reivindicação histórica, tanto dos sindicalistas, né, como do trabalhador em geral, né? É algo que vai trazer um impacto importante. O setor produtivo conseguiu assimilar. Há agora uma discussão sobre se a jornada de trabalho vai mudar também. Aí eu estou falando da redução de 44 para 40 horas semanais. Tem gente que prega o fim da escala 6x1, mas com manutenção da jornada em 44 horas, o que basicamente ampliaria, né, o número de horas trabalhadas por dia, já que você tira um dia e mantém a jornada. Mas o mais provável é que se mantenha ali o formato de fazer 40 horas semanais, fim da escala 6x1, passa na Câmara até o fim do primeiro semestre para o Senado votar ainda antes da eleição. E seria a última grande pauta, digamos assim, deste governo Lula 3, para que se tivesse ali um pacote de boas notícias para entregar em outubro para o eleitor que vai à urna. Joana, Felipe. Agora, eu tenho uma ponderação aqui, Dani. A gente está falando de maio, né? Essa seria a previsão. Mas em maio, de abril para maio, a gente começa com aquele fogo da desincompatibilização, né? Num ano como esse que é eleitoral, isso não pode alterar a velocidade, alguém pode pisar no freio ou no acelerador sem querer, assim querendo. É muito provável que isso aconteça, porque a história mostra isso, né, Dani? Então, mas eu tô achando, Felipe, que a pauta engatou, sabe? Que tá todo mundo realmente querendo, depois de um final de ano muito puxado no Congresso Nacional, com votação do projeto da dosimetria, com agora a aprovação desses penduricalhos para uma parte dos servidores da Câmara, os deputados e os senadores estão procurando boas notícias. No Senado, Felipe, olha o que vai acontecer. 2 de cada 3 senadores vão disputar a reeleição. 2 de cada 3 senadores vão submeter ali os seus mandatos ao escrutínio público. Na Câmara dos Deputados é todo mundo que vai ter de buscar ali um novo mandato, seja para deputado, seja para outros cargos. Então, assim, tá todo mundo querendo pegar uma boa notícia para chamar de sua. E essa pauta ganhou tração social, né? Ganhou discussão, né? Tá tendo uma mobilização de redes, o governo demorou a entrar. Lembrando que isso nasce de um projeto, salvo engano, da Erika Hilton, né? Então, que não é do PT. O governo entra depois, ele vem embalado depois e decide, enfim, abraçar o fim da escala 6x1 já no segundo semestre do ano passado. Tá? Quando a pauta já estava meio embalada, digamos assim, no que era a base do PT que vem do sindicalismo. Então, assim, o governo quando entra já sabendo que a pauta tinha pegado, sabe? E agora o Congresso entendeu a mesma coisa. Eu tô achando, Felipe, que mesmo com as movimentações características de ano eleitoral, o fim da escala 6x1 vai andar. Porque, de novo, né, o presidente da Câmara está dizendo que sim. Ontem eu tive a oportunidade de falar com integrantes, por exemplo, do PP, que é oposição ali dentro do Congresso Nacional ao governo, pelo menos por enquanto, né? Dizem que o Ciro Nogueira foi conversar com o Lula para ver se dava ali para fazer algum tipo de acordo. Ele nega. Mas o PP também embarcou, sabe? Tá topando discutir detalhes, mas no mérito, fechou. Então, acho que mesmo com as movimentações do período eleitoral, a pauta deve andar, Felipe. Eu tenho mais 2 perguntas sobre esse assunto para depois a gente mudar, porque de fato é um assunto que interessa a muita gente e eu queria entender o que vai acontecer na prática. Só para a gente trazer aqui alguns números, diretamente são 38 milhões de trabalhadores beneficiados e aí 120 milhões de brasileiros teriam de alguma forma algum ganho com a redução da jornada. Há muitos questionamentos em relação ao custo da mão de obra, então o custo da mão de obra
obra vai ficar mais caro, e agora há pesquisas que dizem que esse custo mais elevado pode ser absorvido, enfim, nos próximos meses pela própria economia. Quem vai ser impactado mais diretamente? Estamos falando de pessoas que trabalham em serviço de limpeza, de segurança, sei lá... Comércio. Exato, comércio, bem pensado, né? Serviço. Exatamente. Agora, a minha pergunta era sobre o que propõe o texto. Esse texto, né, que foi protocolado pela deputada Erika Hilton, ele fala ali, quando você abre o texto, ele fala que com uma jornada semanal de 4 dias, mas não é disso que a gente está falando, né? Quando a gente vai olhar o texto, fica meio confuso. O que as pessoas teriam? 2 dias de folga e o dia trabalhado com a mesma hora? Isso, jornada de 40 horas, porque aí você faz 8 horas por dia, 5 dias por semana. A gente tá falando de folgar o sábado e o domingo, gente. Entende? De você não trabalhar 6 dias para folgar um. É disso que se está falando. E aí, Joana, quando se fala de preço de mão de obra, se vai ficar mais caro, vários estudos dizem que a produtividade aumenta. Ou seja, o trabalhador com uma jornada de descanso mais justa, digamos assim, ele rende mais no período que ele está se dedicando ali ao trabalho, à jornada em si, né? Então, se de um lado pode haver algum tipo de ampliação de custo, por outro também deve haver ganho de produtividade. Vários hotéis, por exemplo, eu vi uma coluna do Leonardo Sakamoto, do UOL, mostrando que, por exemplo, o Copacabana Palace decidiu ir abolindo digamos, paulatinamente a jornada 6x1 entre seus quadros. E que isso representou um ganho de produtividade entre os servidores, os trabalhadores desse que é um hotel de luxo referência no Rio de Janeiro. Então, alguns setores já estão implementando o fim da escala 6x1 antes mesmo de virar lei, antes de virar regra. Para quê? Para poder fazer uma adaptação, um desembarque suave, digamos assim, no novo modelo de contratação. Jô?